E aqui no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar com a Rita Serrano, que é representante eleita para o Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, ex-presidenta do Sindicato dos Bancários do ABC. Muito bom dia, Rita. Bem-vinda ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael. É um prazer estar com vocês aqui novamente e congratular de novo, né, a Rede Brasil Atual, a TVT, né, pelas iniciativas que tomam em ter um jornalismo crítico, né, que é o que mais precisamos na nossa sociedade atual, né? Sem dúvida. Muito obrigado, viu, pelas suas palavras. Mas a gente vai falar de uma outra coisa aqui que também é muito legal, que é a tua trajetória, Rita. Você está lançando amanhã, dia 10, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o livro Rompendo Barreiras, onde você conta a história da sua trajetória, rompendo diversos preconceitos, enfim, toda essa construção ao longo da sua vida. E eu queria que você comentasse rapidamente para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, como é que você se sentiu fazendo esse livro, resgatando essa história. Foi emocionante, foi difícil? O que traz para você de lembranças boas e ruins essa trajetória, Rita? Olha, Rafael, esse é o terceiro livro que eu lanço. Como eu sou historiadora por formação, né, e bancária por profissão, os últimos dois eles tinham um cunho mais histórico, né? Inclusive, eu escrevi um livro sobre a história da Caixa Federal, onde eu atuo. Mas esse livro, Rompendo Barreiras em especial, eu comecei a escrever na pandemia, porque como todos nós, né, a pandemia trouxe para a gente essa sensação da efemeridade da vida, né, de como a vida pode ser curta, rápida, e muitas vezes ela nos fez parar para refletir sobre a nossa trajetória, o nosso passado, o nosso futuro. E também eu refleti muito e falei, poxa, os filhos nos conhecem dentro de casa, né? Meus filhos me conhecem como mãe, mas muitas vezes eles não sabem da nossa dimensão social, da nossa atuação na sociedade. Então, comecei a escrever esse livro a partir dessa necessidade e resgatei um pouco, como você disse, a minha história, a construção da minha história como militante das causas sociais, das causas sindicais. Então, desde a minha infância aqui em Santo André, infância humilde, até passar pelos sindicatos bancários, onde eu fui a primeira mulher presidente, ser vice-prefeita, eu fui vice-prefeita de Rio Grande da Serra, aqui do ABC, e hoje eu sou representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da empresa. Nesse interim também fiz um trabalho grande durante anos com jovens, né, jovens infratores, numa ONG. Então, assim, tentei resgatar um pouco disso para passar várias mensagens. A primeira, as barreiras que nós mulheres enfrentamos para ocupar espaços públicos, né? Espaços de poder, né? O machismo, toda essa sociedade que nós temos patriarcal, que infelizmente neste governo ela ganha uma cara mais dura, né? Tanto é que aumentou os casos de feminicídio, de violência contra a mulher, na própria Caixa onde atuo, né, as denúncias de assédio sexual. Então, a dificuldade das mulheres em ocupar esses espaços públicos e todas essas barreiras que o machismo nos coloca. Também tentei, a partir daí, resgatar um pouco como é que a gente se forma, né? Como é que forma a nossa opinião crítica a ponto de nos fazer ter tanta paixão em atuar para mudar o mundo, né? Para querer um mundo melhor, um mundo mais justo. Então, eu resgato isso desde o início da minha participação na igreja, no grupo de jovens da Igreja Católica aqui em Santo André, na Igreja Cristo Operário, dentro do conceito da teologia da libertação, até passar pelo sindicato, como eu disse aí, pela atividade política, pela entidade social, quer dizer, todas essas ações levam a um objetivo comum, né, que é nós atuarmos de forma coletiva para melhorar o mundo que vivemos. Né? Então, o livro tem um pouco esse norte. E é importante a gente também lembrar que você foi reconduzida para esse cargo de conselheiro com 91% dos votos, ou seja, você tem o apoio de toda uma categoria, e isso também demonstra
que a categoria reconhece teu trabalho. Mas eu queria falar sobre o início da tua vida sindical, porque a gente tem o Sindicato dos Bancários, inclusive, como uma das pontas de lança, uma das cunhas, que rompeu diversos preconceitos, né? Com relação ao mundo do trabalho e à mulher. Mas mesmo no mundo sindical você também teve que enfrentar muito preconceito, né, Rita? Eu queria que você falasse dessas barreiras que você rompeu lá no início da tua trajetória no mundo sindical. Eu comecei no sindicato, eu entrei na Caixa em 1989 e em 94 eu fui eleita para o Sindicato dos Bancários do ABC e depois fiquei muitos anos, e em 2006 eu fui eleita a primeira mulher presidente dos bancários do ABC. Inclusive, eu participei, nosso sindicato participou, e eu várias vezes, da discussão, né, da importância da construção de uma TV dos trabalhadores, de canais de comunicação voltado para os trabalhadores, né, que saiam desse oligopólio que nós vivemos na comunicação, de empresas, de famílias aí tradicionais, conservadoras, que dominam, na realidade, todo o aspecto da comunicação no Brasil. Então, eu participei, inclusive, dessa discussão. Olha, a trajetória no sindicato, ela tem uma vertente muito interessante. A primeira, porque, de fato, eu acho que a partir do Lula, né, dos metalúrgicos do ABC, do rompimento da ditadura, isso começa a mudar. E eu lembro muito do Lula falando assim: os operários têm que ser orgulho, né? Tem que ter orgulho, né, de ser peão, porque trabalham, tem que ter orgulho do seu trabalho, mas sempre teve um preconceito muito grande contra as organizações sindicais, né? Eu falo sempre que as pessoas enxergam o sindicalista como uma pessoa acomodada, que não atua e etc. Quando, na realidade, a nossa luta é muito dura no sentido de garantir condições de trabalho, de organizar movimentos, né, de despertar, na realidade, os trabalhadores para a consciência da necessidade de organização. E no meu caso, além dessa dificuldade inicial lá em 94, quando o nosso sindicato ainda estava se estruturando, eu fui ser presidenta do sindicato no ambiente onde a grande maioria, embora metade da categoria seja de mulheres, mesmo nos nossos ambientes sindicais, no espaço mais avançado, né, do movimento sindical, mesmo nesses ambientes, infelizmente as mulheres são minorias. Então, quando eu fui ser presidente do sindicato, da diretoria toda, nós mulheres éramos 30%. Então, foi muito difícil ter que lidar com isso. Mulher, eu sempre digo o seguinte: se for um homem num cargo de poder e ele for firme, né, se ele tiver uma posição mais dura, ele o cara é porreta, né? O cara sabe o que quer, o cara é firme, o cara. Quando é uma mulher, você tem outra visão, né? No sentido de preconceito mesmo. Olha, o que essa mulher está querendo mandar em mim, né? Então eu sofri um pouco isso, eu passei muito por isso, por ter que ouvir isso e ter dificuldade de coordenar um espaço onde a grande maioria era homem. Mas a gente vai eu digo no livro o seguinte: nós mulheres temos que ser teimosas, muito teimosas, porque se a gente não for muito teimosa, muito resiliente, nós acabamos desistindo da vida pública, porque ela não foi feita, do jeito que ela está formatada hoje, ela não foi feita para as mulheres. E aí eu lembro ontem eu participei do programa da TVT, onde me perguntaram, inclusive, do caso daquela vereadora aqui da Câmara Municipal do Interior, que o vereador se sentiu à vontade para agarrá-la no meio de uma sessão. Então, é esse tipo de coisa pela qual passamos e que é absurdo, né? Você está no espaço público, atuando de forma política, ainda é tratado dessa forma vexatória, desrespeitosa com as mulheres. Mas a gente vai sendo teimosa, eu venho sendo muito teimosa. E hoje, inclusive, né, no Conselho de Administração da Caixa, onde, como você lembrou, fui eleita, só para a gente ter ideia, tanto nas empresas públicas quanto as privadas, seja no Brasil ou mesmo no mundo, esse indicador é o mesmo no mundo e no Brasil, só 12% dos cargos de alta administração de empresas são ocupados por mulheres, quer dizer, também é outro ambiente masculino. E nós só vamos, de fato, gerar igualdade no mundo quando a gente tiver equidade
em todos os espaços públicos, empresariais, políticos, porque a visão da mulher, a mulher é mais da metade da sociedade, né? Então é absurdo nós estarmos no século XXI sem que isso esteja garantido ainda, né? Essa participação efetiva das mulheres. Equidade para ocupar os lugares e equidade também na remuneração, né, Rita? Lógico, sim, ganhamos. Outro absurdo, né? Quer dizer, as mulheres ainda ganham 30%, 40% que os homens, e se a gente pensar nas mulheres negras, aí o absurdo é maior ainda, né? Então, aí, além da discriminação por gênero, você tem a discriminação por raça, que né, a gente tem a sensação, assim, a gente fala século XXI, a gente devia estar evoluindo, né? E nós não estamos, né? Em alguns aspectos, inclusive no último período no Brasil, nós regredimos profundamente em todas essas temáticas e que agora nós temos por obrigação tentar reconstruir o país e reconstruir a igualdade, os espaços, melhorar a qualidade de vida de todos nós. Né? E também é importante, eu gosto de dizer o seguinte, a gente fica falando da temática mulher, mas ela envolve todo mundo, os homens também, porque se a gente quer ter uma sociedade quem quer, deseja uma sociedade de paz, uma sociedade sem violência, uma sociedade onde nossos filhos e netos possam se desenvolver, que respeite o meio ambiente, essa sociedade ela passa pela igualdade e respeito entre homens e mulheres. Sem isso, não existe uma sociedade que prospere, né? Sem dúvida. E lembrando que o presidente Lula prometeu, né, o aumento da participação das mulheres no seu governo, aumentando essa equidade. Mas você, como integrante, né, representante eleita para o Conselho de Administração da Caixa, você falou sobre assédio sexual. E aí, Rita, eu quero te questionar sobre como será feito esse processo contra o ex-presidente da Caixa, que teve denúncias sobre o assédio sexual com relação aos funcionários. Como é que esse tipo de responsabilização vai ser dado já a partir do próximo governo? Não é caça às bruxas, mas sim a responsabilização de atitudes que são criminosas. Olha, primeiro é absurdo e eu espero, inclusive, lógico, né, que o próximo governo e a próxima direção do banco acabem com esse tipo de prática, não só de assédio sexual, mas de assédio moral que cresceu enormemente no banco, porque se instalou uma gestão pelo medo, uma gestão pela perseguição, que foi a prática do governo atual, que inclusive não foi, infelizmente, não foi só na Caixa. Foi a primeira vez na história da Caixa que nós tivemos o principal dirigente da instituição acusado de assédio moral, de assédio sexual. E não foi uma denúncia, foram várias. Então, para entender, ele pediu demissão logo que as denúncias surgiram. Ele não é empregado da Caixa, inclusive é um banqueiro, né? Veio para a Caixa, mas era dono de um outro banco, um banco pequeno, um banco plural. E agora você teve um processo de investigação interna, a Corregedoria do Banco fez um processo de investigação interno, esse processo já se encerrou e foi encaminhado aí sim para os órgãos pertinentes. Quais são eles? O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Comissão de Ética Pública. Neste momento, cabe a estes órgãos encaminharem o processo de denúncia para a justiça e, a partir daí, você inicia um processo espero eu, né, de criminalização, e que nós estamos pressionando, e eu estou o tempo todo pressionando, e a sociedade espera que todos os responsáveis, porque ele foi o principal, mas não o único, sejam responsabilizados pela justiça. Então, neste momento, está nesse andar, né? O andar da carruagem agora é o mesmo. Agora, é uma prática que precisa ser coibida, todo o governo vai ter que ter um compromisso com relação a coibir isso, em especial na Caixa, porque manchou a história do banco e deixou sequelas, né? Nós temos diversas empregadas, diversos empregados que adoeceram, inclusive, por conta desse grau de agressividade, de gestão pelo medo, como eu disse aqui, que desencadeou nesse processo vexatório de assédio sexual contra minhas colegas de trabalho, que foram corajosas, inclusive, em denunciar, porque não é fácil uma trabalhadora denunciar um processo de assédio sexual, dado não só os preconceitos,
mas também a vida pessoal, a vida de trabalho, o medo da perseguição. Então, elas foram muito corajosas, abriram a tampa da panela e agora, lógico, todos os responsáveis precisam ser punidos. Perfeito. Bom, vamos voltar a falar do seu livro, Rompendo Barreiras. Ele tem um lançamento marcado para amanhã. Eu queria que você passasse para a gente onde vai acontecer esse lançamento, como é que as pessoas podem ter acesso ao Rompendo Barreiras. Rita. O lançamento vai ser na minha casa, né, de origem, né, vai ser nos sindicatos bancários do ABC, vai ser amanhã às 5 horas, todos que quiserem. Vai ser um sarau, né, vai ter música, nós vamos fazer um teatro, vamos discutir um pouco justamente essas barreiras que a gente enfrenta ao longo da vida para poder modificar o mundo, né, e principalmente sendo mulher em vida pública. Vamos discutir um pouquinho isso, mas vai ter música, vai ter teatro, como eu disse aqui. Então, vai ser às 5 horas na sede dos Sindicatos Bancários do ABC, na rua Xavier de Toledo, 268, em Santo André. E depois as pessoas podem ver as informações para adquirir o livro no meu site, que é www.ritaserrano.com.br. Então, lá vai ter essas informações. Inclusive, existe uma versão e-book, né? Ainda não lançamos, a gente vai lançar a versão e-book em 2023. Vamos deixar para ser uma novidade em 2023. Que está logo aqui, né? Vai ser só aqui, ó, o papelzinho, ó. Tá certo, aqui o velho e bom papel. Tá certo. Rita, eu quero agradecer aqui a tua participação, desejar sucesso para mais essa obra que você está lançando e o teu trabalho como conselheira da Caixa Econômica Federal e também no Comitê em Defesa das Empresas Públicas, que também é muito importante, e o sucesso ao longo do próximo governo, que a gente espera que traga menos enfim, situações ruins, que a gente possa combater a desigualdade e que as pessoas possam ser mais felizes a partir de 2023. É isso mesmo, né? O que nós queremos no mundo é mais felicidade. E, na realidade, a felicidade todos ganham, ninguém perde quando a gente é mais feliz, né? Então, nós precisamos que esse sentimento invada as pessoas para acabar de vez com esse período de tanto ódio, né? A felicidade faz todo mundo, todos felizes, né? É isso que nós queremos. Agradeço. Então, tá bom, obrigado, viu? Agradecer de novo aqui o programa, agradecer de novo você, Rafael, pela oportunidade. Forte abraço para você. A gente conversou aqui com a Rita Serrano, que está lançando o livro Rompendo Barreiras. E mais uma vez a gente reforça, a partir das 5 da tarde desse sábado, dia 10, Dia Internacional dos Direitos Humanos, na sede social do Sindicato dos Bancários do ABC, na rua Xavier de Toledo, 268, centro de Santo André. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Agora são 8 horas e 48 minutos, vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.